Vamos todos serenar nossos pensamentos, relaxar os braços, as pernas, nos conectar a Deus, a Jesus, a espiritualidade no bem e do bem que se faz presente aqui nessa casa. E com este pensamento, vibrando amor, vibrando compaixão, vamos iniciar os nossos trabalhos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. O tema de hoje é um tema que está contido no livro dos médiuns, né? E para quem é espírita ou para quem não é, sempre já ouviu falar desse tema, né? Quem quando não era criança ou hoje, né, adulto também, fala, nossa, aquela casa é mal assombrada, aquele lugar é mal assombrado, eu não gosto de ir ali porque ali eu sinto que tem alguma coisa estranha fora do normal, fora do que a gente está acostumado sentir, né? E esse tema ele está contido no Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns, né? Vou ler aqui uma leve introdução, principalmente, eu não sei se o casal conhece a doutrina, se é a primeira vez que está tendo contato com a doutrina. Então, o Livro dos Médiuns é um dos 5 livros que compõem a codificação espírita. São os livros que foram codificados por Allan Kardec. Por que codificados e não escritos? Porque Kardec ele não escreveu, ele compilou através dos espíritos, ele era um pedagogo, né? E através dos espíritos ele fez as perguntas e a espiritualidade através dos médiuns da Europa nos anos de 1850, 51, 2, 3 e 4. Ele juntou todas essas respostas e formou os 5 livros que compõem a base principal da doutrina espírita. Apesar de a doutrina ter uma vasta e rica literatura, a base começou aí, né? Então, é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, esqueci de algum? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Isso, exatamente, Céu e Inferno. O básico para quem está iniciando, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livro composto por perguntas e respostas, mais de 1000 perguntas, mais de 1000 respostas, claro. E ali contém a base, tira-se N dúvidas, das mais básicas, por que nós estamos aqui, para onde nós estamos, porque umas pessoas nascem na riqueza, outra na pobreza, etc, etc. Então, para quem está iniciando, eu indico, né, aconselho o Livro dos Espíritos. Lógico, né, tem outros livros que, além da codificação, que para quem está iniciando também é importante, porque se forem livros sérios, né, não forem escrito com a intenção só de conquistar leitores, porque o espiritismo está em alta, também é aconselhável, tá? Então, o Livro dos Médiuns, né, o que ele fala? Fala sobre o caráter experimental e investigativo do espiritismo, visto como uma ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos. Porque o espiritismo ele também é ciência. Ele não é simplesmente na época lá tinha o fenômeno das mesas girantes
e tá girando, tá se mexendo e fica por isso mesmo. Não, foi se verificar a veracidade desses acontecimentos, né? Então, Allan Kardec era um pedagogo, ele era um estudioso, né? E no início ele era cético, ele não acreditava nesses ditos fenômenos. Como que uma coisa sem vida pode se mexer, pode flutuar? Então ele foi pesquisar e em cima disso ele foi também consultar a espiritualidade para saber se tudo aquilo realmente tinha um embasamento. Então assim, tudo que é pesquisado, estudado de forma empírica é ciência, você consegue de alguma forma provar, tá aqui. Então o livro dos médiuns é isso, né? É como se fosse um guia, principalmente para aqueles que estão na casa espírita ou fora dela também, que tem a consciência, que tem uma mediunidade, que precisa estudar e aprimorar. O livro dos médiuns é um norte, é um guia para isso, porque ali tem entrevista com espíritos da época que já haviam desencarnado e que esses médiuns que estavam ali, né, perguntavam para esses espíritos desencarnados como que era o outro lado, como que é essa passagem, enfim. É um livro que também, assim como o livro dos espíritos que eu sempre falo aqui, o livro dos médiuns, principalmente para os trabalhadores, é um livro que deve ou deveria, né, e deverá ser bastante consultado, né, para a gente se aprimorar e entender, né? Então, o que a gente pode entender como um lugar assombrado, né? Um local com alta concentração de atividade de espíritos que ficam ali por longo período. Mas como assim? Quando a gente morre, a gente não vai para o céu, ou não vai para o inferno, ou vai para uma colônia, ou vai para um umbral. Quer dizer que quando a gente morre, a gente fica vagando? Sim. Mas todo mundo? Não. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde as pessoas, os bilhões de habitantes do planeta Terra estão em grau e escala evolutiva diferente. Então, vamos fazer uma comparação, uma analogia. Hoje a gente tem lá da primeira série ao terceira do ensino médio, né? Então, todos estão na escola, mas tem aquele que está começando, tem aquele que já passou pela primeira, segunda, terceira, já está no ginásio, tem aquele que está mais avançado, né? Então é a mesma coisa com relação à nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Estamos todos no mesmo barco, porém em condições diferentes. Aquele que está mais avançado, ele tem que se sentir melhor? Negativo. Se ele se sente assim, ele não está avançado. Porque a gente não pode se achar melhor ou maior do que ninguém, né? Então, sim, quando nós desencarnamos, pode ser que nós já seremos encaminhados para uma colônia espiritual, para um tratamento, para uma outra preparação, ou quiçá um Chico Xavier, como a gente tem conhecimento, né, que quando do desencarne dele, dia 30 de junho de 2002, né, na final da Copa do Mundo, onde o Brasil estava comemorando com alegria o pentacampeonato, Chico Xavier estava desencarnando. E algumas entrevistas, alguns vídeos que contém na internet dizem que ele já foi recebido por Jesus, né, e por uma falange de espíritos evoluídos, dizendo que ele havia cumprido a missão dele com louvor. Mas, né, eu não vou falar por vocês, nem por quem está assistindo a gente, eu estou bem longe de ser um Chico Xavier. Então, né, eu imagino e hoje eu tenho essa certeza que quando eu desencarnar, né, se fosse hoje, provavelmente eu teria alguns problemas, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir, né, para a gente chegar no momento desse, na hora do nosso desencarne, nós termos essa consciência de que chegou o momento, que o que passou ficou para trás, que daqui para frente é uma nova etapa, a gente continua evoluindo e o corpo físico ficou e tudo aquilo que ficou para trás a gente tem que se desprender, né? Então, cada um tem o seu momento, né? Então,
como nem todo mundo está nesse momento de desprendimento, como Chico, entre outros espíritos de alta estirpe, estão ou estiveram na hora do desencarne, vamos considerar, como o assunto é local assombrado, os espíritos que não estão nessa condição ainda, né? Então, quem faz os lugares se tornarem assombrados? Quem são, quando você fala aquela casa, ela é mal assombrada ou é assombrada? Porque assombrada não quer dizer que ela é mal assombrada, que o termo ele foi acostumado a gente ouvir dessa forma, né? Mal assombrada. Mas pode ser que seja só assombrada. É que a gente nunca ouviu falar bem assombrada, né? Olha, aquela casa é bem assombrada, né? O que é? Tem espíritos de luz lá, eles fazem festas e tá tudo certo, é uma alegria imensa, né? A gente só ouve falar que a casa é mal assombrada, que o local é mal assombrado. A gente vai ver alguns exemplos aí. Quem faz esses lugares? São os espíritos. Né? E quem são os espíritos, né? Quem são os espíritos? Vamos aqui uma definição que está no livro dos espíritos, né? Criação de Deus, princípio inteligente do universo. Ou seja, os espíritos somos nós antes de estar aqui encarnados nessa atual encarnação, aqui como nós estamos sentados aqui nessa sala, ocupando um corpo físico de carne e osso, sentimentos, etc. E é o que a gente vai ser, continuar sendo, após o nosso desencarne, né? Aí por que né, a gente tem que focar nisso, né? Porque a gente sempre fala, os espíritos que estão habitando lá aquela casa lá, eles que estão assombrando aquela família. A gente pode um dia se tornar um espírito assombrador. Isso depende de como a gente vive essa nossa vida, isso depende de como a gente entende o porquê da vida, o porquê nós estamos aqui, para onde a gente vai, né? Então, por quê? Porque se a gente continua aqui, apegado aqui, é porque de alguma forma a gente ainda não entendeu a totalidade de viver uma vida mais espiritualizada. Mas Petuel, agora você quer que a gente passe o dia, a noite meditando, vamos fazer posição de yoga e sentar num tapetinho, passar a noite meditando, porque eu vou me espiritualizar, vou atingir o nirvana, como os nossos irmãos budistas falam, e aí eu vou, não vou assombrar ninguém, daqui eu já vou sair, vou para o céu, vou para uma colônia espiritual, vou para o nosso lar, né? Porque é uma beleza, quando a gente assiste o filme, o nosso lar, todo mundo quer ir para o nosso lar, jardins, pássaros, né? Aquele lago bonito, todo mundo quer isso, né? Isso é natural do ser humano, a gente sempre quer o melhor. Mas será que a gente está fazendo algo para a gente merecer ou para ter esse melhor? É isso que a gente tem que se concentrar, é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Então aqui, os espíritos ocupam uma região determinada do espaço. Os espíritos estão por toda a parte. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, que vos observam. Aí dá medo, né? A gente começa a ouvir esse tipo de coisa e qualquer barulhinho, qualquer sensação, mas pode ser que sim, pode ser que não também. A gente não pode levar tudo, ao pé da letra. Eu estou em casa, a porta se move, é um espírito que moveu a porta. Aí eu estou dormindo, estala alguma coisa, é um espírito que está tentando se comunicar. A gente tem que ter um certo discernimento, ter um controle com a nossa mente por conta disso. Para a gente não, vamos dizer assim, colocar a culpa nos espíritos de todos os fenômenos que acontecem ao nosso lado. Por quê? O lado material também, que a gente está vivendo aqui, ele acontece. Ele é importante. Uma porta está lá, não é que um espírito está batendo lá,
Pode ser que a porta ficou no sol, alguma coisa, ou o material que ela fez, instala, pega o calor, faz ela instalar. Nossa amiga Rosa é marceneira, ela deve ter bastante experiência com isso, né? Ela entende muito dessa parte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Quando a gente começa a pensar ou ter realmente essas sensações mais latentes que possa estar tendo uma comunicação e você não está entendendo, procure uma casa espírita para buscar orientação, né? Porque a gente vai ver aqui mais para frente que aconteceu isso realmente, né? De ter um contato de um espírito desencarnado movimentando coisas físicas, né? Então, os espíritos estão por toda parte. Se eles estão por toda parte, pode ser que aqui tem 10 pessoas encarnadas, pode ser que tem mais 20, 30 desencarnados ouvindo a gente. E como o assunto é local assombrado, pode ser sim, e há espíritos que habitam esses lugares, porque a gente vai entender um pouco mais para frente. Quem conhece, assim, quem já estudou mais o espiritismo, já deve ter escutado esse caso das irmãs Fox, famoso nos Estados Unidos, né, na cidade de Hydesville, no estado de Nova York. Elas moravam, os pais compraram uma casa, elas moravam nessa casa e à noite elas escutavam barulhos, né, de bater na porta, no sótão e não entendiam. E um médium da época, uma pessoa da época, ouviu aquilo e foi ajudá-las a entender essa situação. E na verdade era um espírito de um mascate que havia sido assassinado, enterrado no sótão, no porão daquela casa, que estava tentando se comunicar. E posteriormente foi encontrada uma alçada nessa casa, provando que aquilo realmente estava acontecendo, provando que o espírito estava tentando sim manter um contato físico. Ou seja, né, o espírito estava ali, ele estava assombrando a casa, tentando manter uma comunicação com aquelas pessoas, com aqueles ditos novos habitantes daquela casa, né? E a título de curiosidade, esse local ainda tem até hoje, né? Inclusive, né, tem a placa lá, né, Birthplace of the Religion of Modern Spiritualism, é o lugar do nascimento do espiritualismo moderno, que daqui foi para a Europa, que começou as mesas girantes. Então, né, um dia que alguém quiser visitar, né, for para os Estados Unidos, passem por lá para ver. Quem sabe um dia eu vou, né? Tenho vontade, nunca fui, tenho medo de andar de avião. Né? Mas são locais que a gente enriquece, né, o nosso conhecimento, né, sobre o espiritismo. Então aqui foi um dos primeiros fenômenos espíritas conhecidos, né, da era moderna, né? De lá para cá, depois veio Kardec, aqui, ó, 1848, Livro dos Espíritos, 1854. Então a partir daqui as coisas se irradiaram, né, foi para a Europa, mesas girantes, a alta sociedade começou, por curiosidade, a fazer reuniões para entender. Lógico que teve também aqueles charlatões que se aproveitavam da situação para ganhar dinheiro, como tem hoje em todas as religiões. Não pense que o espiritismo está livre de pessoas com segundas intenções, né? Infelizmente isso faz parte de todas as religiões, então vamos pensar muito bem antes da gente julgar as outras religiões, né? Que às vezes, agora eu sou espírita, estou frequentando uma casa espírita, lá eles não pedem dinheiro, lá eles não focam só em coisas materiais, eles fazem a prece, eles dão passe, me sinto tão bem. Sim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Vamos dizer assim, é a nossa obrigação. Mas não pense que nós que estamos dentro de uma casa espírita estamos livres de cometer esse tipo de ato. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, os trabalhadores, quem está aqui em cima, vigiar nossos atos constantemente, porque a gente, todos somos visados, né?
Não é porque eu estou aqui, porque os trabalhadores estão aí, que eles são melhores do que quem tá na plateia ouvindo uma palestra, vindo tomar um passe. Não, mas quem está na frente do trabalho, aí vamos dizer, a espiritualidade, entre aspas, talvez é um termo muito forte, do mal sempre vai tentar de alguma forma desmerecer esse trabalho. Como acontece com os nossos irmãos evangélicos, tem pastores sérios, infelizmente tem também pastores que não são tão sérios assim, padres sérios, padres não tão sérios, rabinos, né, lideranças religiosas de várias religiões também. Então tem pessoas sérias em todas as religiões, todas. O espiritismo não é o exclusivista, não é o único lugar que você vai encontrar Deus, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar acolhimento. E dentro do espiritismo também você pode se decepcionar. A gente teve casos recentes, né? Não é para julgar nenhuma nem outra. Isso também não quer dizer que a gente tem que concordar, passar a mão na cabeça. A justiça do homem, ela chega, e a justiça divina, essa então nem se fala, né? Voltando para o nosso tema, e temos também locais, como eu coloquei aqui alguns, né? Se todos são de São Paulo, moram aqui há algum tempo, já devem ter escutado falar desses locais, né? O edifício Joelma ficou famoso na década de 70, ocorreu um incêndio em 1974, até as Torres Gêmeas. Esse tinha sido a maior tragédia que morreu pessoas envolvidas em incêndio em um edifício no mundo, né? E por conta de uma falha na época lá, pegou fogo no ar-condicionado, não tinha a estrutura, as normas obrigatórias que tem hoje para você construir um prédio, tem que ter saída de emergência, etc, etc. Na época não tinha. Então houve algumas falhas, o que ocasionou a tragédia que muitos de vocês, se não a maioria, já deve saber disso. Inclusive virou até filme. Tem um filme, se eu não me engano, com a filha daquela atriz que faleceu recentemente, eu esqueci o nome. Se alguém lembrar, pode falar. Ela fez um filme no início dos anos 80, né? E esse aqui é a foto dele hoje. E por que eu trouxe aqui? Porque esse edifício ele é muito famoso com relação às pessoas contarem que estão trabalhando e ouvem vozes, elevadores são chamados sem ninguém estar chamando, pessoas vê a porta abrindo e fechando, só que não é uma ou outra, gritos, né? Como se a pessoa estivesse gritando, pedindo socorro. 1974 já vai fazer quase 50 anos, né? 74 está fazendo quanto? 48 anos, né? 47, 48 anos. Então, mas por que acontece isso? Porque pode ser que tenha espíritos que ainda não aceitaram a condição de que ele não estar mais nesse mundo material, né? Que tem essa dificuldade de entender que a vida física já acabou, né? Então esse é um caso, o Castelinho da Rua Apa, que é aqui próximo da gente, que vocês devem conhecer também, né? É um castelo dos anos 1900 e alguma coisa, né? E esse aqui é uma foto atual, fica ali, aqui na São João, com a Rua Apa, bem famoso. Ah, mas por quê? Qual que é a história desse? Morava uma família aqui, a mãe e 2 irmãos, eles eram da alta sociedade na época, em 1937... Eles tiveram uma discussão porque um filho, eles eram dono de um cinema, Broadway, alguma coisa aqui na região também da São João. E um outro irmão, ele era esportista, e desses dois, ele era, vamos dizer assim, o irmão perdulário, Gastão. Ele queria transformar o cinema, né, o lugar da arte, que eles tinham os recursos dele, onde vinham os recursos deles, em uma pista de patinação, porque o irmão ele era mais esportista, né? Essa é a história que conta. E numa discussão, tinha uma arma e foi uma tragédia imensa, alguns de vocês devem conhecer essa história.
Um tiro foi atirar no irmão, acertou a mãe, aí depois ele acertou o irmão e no fim ele acabou se suicidando. Foi uma tragédia. Então dizem que esse é um dos lugares mais assombrados, né, que tem no Brasil. Até já veio equipes de aqueles programas americanos de caça-fantasmas que vêm com aparelho para medir a temperatura do local, para infravermelho, estudar para ver se realmente essa história era conivente, né? E também interessante, eu indico para quem não conhece esse médium americano, né? Ele escreveu esse livro que é bem conhecido, Espíritos Entre Nós, né? Ele é consultor de uma série que eu já tentei achar essa série, mas nunca mais eu assisti. Eu assisti ela uns 15 anos atrás, chama Ghost Whispers. É de uma série, uma atriz, né, a personagem, ela encaminhava os espíritos que desencarnavam, vamos dizer assim, para a luz, porque esses espíritos eles não aceitavam o desencarne e ficava ali, vamos dizer, apegado àquele local. Então ela, como ela via esses espíritos, ela ajudava, ela entendia. Então ela era uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, para dizer assim, encaminhar eles para a luz, para educar esses espíritos e falar, segue o seu caminho, que essa vida aqui acabou, né? Então ela era uma mentora. E esse médium americano, ele tem vários livros, e esse aqui eu li, e talvez seja o mais conhecido dele, né? Ele relata desde criança o contato que ele tem com a espiritualidade, né? Ele fala que quando ele foi também, inclusive eu tenho em PDF na internet, depois eu passo para quem quiser, passo lá no grupo e aí pode encaminhar. Hoje então não tem mais a desculpa, não vou ler porque eu tenho que ir na biblioteca. Tudo se acha na internet, até o PDF. Não sei se ele está recebendo direitos autorais, mas o conhecimento dele está sendo, né, multiplicado. Ele fala que quando ele era pequeno, ele lembra-se muito bem que ele estava no quarto dele e ele via um velhinho que vinha toda noite conversar com ele. E uma vez ele falou com a mãe dele, ele fala que a mãe dele provavelmente não acreditou. E ele falou, como que ele é? É um velhinho de olhos azuis assim, assim. Aí ela falou, é seu avô, ele morreu antes de você desencarnar. A gente tem uma história semelhante também com o Divaldo Pereira Franco, que, né, vê a avó dele, mãe da mãe dele, também numa situação que ele está brincando e ele vê a avó dele sem ele conhecer. Então isso prova que a vida ela não acaba quando a gente morre, quando o nosso corpo físico morre, né? O corpo, como diz os irmãos evangélicos, utilizando de uma frase que está na Bíblia, né? Do pó a gente veio, do pó retorna, mas não a gente, é o corpo físico, a matéria, porque o corpo ele volta, ele se une ao todo, né? Então o espírito não, o espírito é eterno. De acordo com a nossa evolução, a gente é encaminhado ou fica por aqui até a gente entender como que está o nosso processo. E aí existem, né, as casas espíritas que fazem os trabalhos de encaminhamento, os trabalhos de socorro espirituais para ajudar esses irmãos, né, a seguir o caminho, seguir a estrada, vamos dizer assim, da vida após a vida, né? Então eu indico esse livro, vou passar lá no grupo e aí podem replicar, né? É muito bom. E aí a gente pensa, como nós estamos aqui encarnados, né? A gente sempre fala dos espíritos assombradores, né? Daqueles espíritos que assombram a gente, né? E o que a gente pode fazer então, né? Pegando um gancho de tudo aquilo que a gente já falou antes, para não ser esse espírito assombrador? Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes. Por quê? Por que a gente tem que ficar aqui
após o nosso desencarne? Se são fases, né? Por que a gente tem que ficar dentro de um local, em um local, após o nosso desencarne? Mas, Petuel, a gente tem espíritos que ajudam. Sim, tem as falanges de espíritos do bem, os socorristas. Já ouvi falar que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que socorrem os aflitos, equipes de espíritos que estão nos hospitais, em cadeias, ajudando até os encarnados, aquelas pessoas que estão em leitos de hospitais sofrendo. Existem as equipes socorristas que estão ali, de alguma forma, amparando, ajudando aquele momento, confortando as famílias naquele leito de dor, né? Mas o que a gente está falando aqui são aqueles espíritos que não querem de maneira nenhuma se desapegar daqui. Eu moro lá na minha casa, aí eu passo toda a minha vida ali, e aí quando eu desencarno eu não quero sair dali. Mas por quê? Né? Por quê? Né? Se eu posso seguir em frente, se eu posso aprender, evoluir, reencarnar, pode ser que eu volte até morar no mesmo bairro, na mesma cidade, né? A gente já ouviu casos que espíritos que morrem e nascem na terceira, quarta geração na mesma casa, porque a família se ficou ali na mesma fazenda, no mesmo sítio, porque cresce, as gerações vão passando e ficam quase que sempre no mesmo lugar. Mas nesse intervalo, naquele período de erraticidade, que é o intervalo da gente, quando a gente desencarna, e antes a próxima reencarnação, a gente fica no período de erraticidade, aprendendo, vamos dizer assim, programando a nossa volta, né, para a gente cumprir ou continuar a nossa missão. Né? Porque assim, a gente está aqui, a gente vem com uma programação, uma missão, e normalmente a gente não cumpre tudo. Poucos espíritos, segundo, né, dizem, são espíritos completistas. O que são os espíritos completistas? Aqueles que têm uma programação reencarnatória e cumprem tudo. Normalmente a gente sempre deixa uma coisinha para trás. Por quê? Chega aqui, a gente se apega, a gente dá mais vazão aos os nossos impulsos, vamos dizer assim, materiais. Coisas materiais seduzem a gente. Nós estamos num planeta de provas e expiações e ainda a parte material é muito importante, e não só muito importante, mas ela seduz. O poder, o dinheiro, a beleza, entre outras coisas, ainda faz parte da nossa energia desse planeta, e isso, não podemos ser hipócritas, isso seduz. Né? Então são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, tem que começar como espíritas, começar a se policiar nesse sentido. E o momento não é ontem nem amanhã, o momento pra gente é agora, porque a gente sempre fala, eu vou deixar para amanhã, eu vou fazer isso mais para frente. A gente tem que começar. Mas Petuel, lá vem você de novo, agora você já está dando uma indireta, já está forçando a barra para mim começar a estudar, ler isso, aquilo, devagar. Não precisa hoje você sair daqui e já comprar os 5 livros de Allan Kardec. Amanhã eu vou me inscrever em 55 canais de youtubers espíritas, que tem. Hoje, se você entrar na internet, o espiritismo ou qualquer outra religião, essa facilidade que a tecnologia nos proporciona, fala com todas as faixas etárias. Né? Assim, os jovens, as crianças, tem youtubers espíritas. Eu falo youtubers, né? Porque as pessoas podem até falar, nossa, youtubers, né? Que tema mais, né? Você pensa em youtuber, você já pensa, brincadeira, zoeira, não. Pessoa que vive disso, que trabalha com isso, tem pessoas sérias que envolvidas com esse tipo de divulgação, seja religiosa ou não. Então eu falo youtuber espíritas porque é um termo hoje bastante conhecido, que sim, ensinam o espiritismo para criança, para jovem, para adulto. Tem aqueles que têm a linguagem
um pouco mais, vamos dizer assim, mais rebuscada, aqueles que falam a linguagem do jovem, que chega no jovem, e aí, mano, olha para Jesus, olha, você vai dizer, né? Tem uma pegada mais para tentar atrair esses jovens. Então, você não precisa se inscrever em 50 canais, comprar toda a codificação, chegar ali na biblioteca, ô Jô, me empresta 30 livros. Primeiro, você não vai conseguir ler, né? Segundo, você tem que prestar atenção porque você tem uma compulsão. Ninguém consegue ler tantos livros de uma vez. Então, a gente tem que começar do começo, por partes, né? Então, assim, não precisa, às vezes, você nem pegar um livro. A gente pode ver nas nossas pequenas atitudes do dia a dia. Isso é ser espírita, isso é ser cristão, isso é ser muçulmano, isso é ser judeu. Qualquer religião, ela prega o bem. Alguns líderes dessa religião vão tentar deturpar, vão tentar atrair adeptos para a sua religião e falar mal da outra, não. Se você for pegar todas as religiões, elas falam do bem, falam de Deus, de Jesus, de Alá, de Maomé, de Jeová. Então a gente consegue sim colocar em prática o mínimo para começar. Só que quando você vai adquirindo conhecimento, aquilo já não te satisfaz mais. Aí você vai aumentando. Você vai aumentando, é que nem um neném. É que nem um bebê. Eu tenho 3 filhos. Né? Todos, né, o mais velho já está na adolescência, a Carol tem 5 e a Luísa tem 1 e 6. Vamos dar o exemplo da Luísa. Até um tempo atrás, só o leite do peito sustentava. Já não sustenta mais. Ela já tem necessidade de outros tipos de alimentação. Alimentação sólida, já come fruta, já serra a comida do papai, o papai vai sentar, ela senta no colo, já quer comer junto. Então ela já tem essa necessidade, e assim somos nós. Você começa do começo, do início, informação básica. Aí você vai adquirindo mais necessidade de você querer mais. Então aí eu já vou querer saber conceitos. O que é um perispírito? O que é viagem astral? O que é isso? Né? Você já começa a ir a fundo. Tem muita coisa. Eu já estudo há algum tempo, tenho vergonha de falar que eu não sei nem metade ainda. Porque cada vez que você pega um livro desse para fazer uma palestra, para estudar, você sempre encontra, entre aspas, novidades. Só que já é uma novidade que já está entre nós há quase 200 anos. Né? Já tem quase 200 anos, 1854. Quanto tempo não tem isso, né? Então, assim, para não ser um espírito assombrador, a gente tem que tentar desapegar dessa vida. Mas eu vou deixar tudo para trás, aquilo que eu estava falando no início. Vou largar meu emprego, não vou mais pagar a conta, vou pegar uma mochila, vou sair no mundo, vou meditar, procurar lá uma montanha onde tem conhecida, que lá tem uma grande carga de energia e vou ficar lá e vou viver. Não, não é isso. A nossa vida está aqui. A sua missão está aqui, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro do seu emprego. No dia a dia, quando você pega o ônibus, no dia a dia, quando você desce, aperta o botão do elevador, passa pela portaria, passa pelo farol e vê alguém vendendo, vê alguém pedindo, essa é a nossa vida. Não é para fugir disso. Isso faz parte da nossa evolução. Eu vou mudar de vida, vou largar tudo isso aqui e ir embora? Não. Não é assim. Porque a nossa evolução, ela passa pelas nossas atitudes diárias. Se a gente está ali, naquela família, naquele emprego, naquela situação social, econômica, é porque a gente tem que aprender ou tem que absorver alguma coisa daquilo. E lembre-se de uma coisa, a gente sempre acha que os outros é o nosso karma, os outros é que nos incomodam. Começa a se questionar também se a gente não é karma de ninguém, de alguém. Porque a gente sempre acha que os outros é que está atrapalhando a gente, que os outros que... Nossa, eu não aguento aquela pessoa, é meu karma, é meu instrumento de evolução. E a gente não é nada, nós somos os santos. Então a gente tem que questionar isso também. Para quando chegar o nosso momento de dizer adeus dessa vida, chegar lá e falar, olha aqui, ó, não, mas eu não fiz isso. Ah, fez. Oh, mas não sei o que, você se achava o melhor. Não, então.
Então, é agora. E assim, a gente não precisa se tornar um expert em espiritismo. A gente precisa começar a entender e a mudar os nossos pequenos hábitos, né? Então, como que eu faço isso, né? São as atitudes diárias, leituras edificantes e sempre querer que Jesus estará sempre pronto a nos ajudar. Isso é fundamental. A gente pode ler, ter as nossas atitudes e às vezes nada dá certo. Eu faço tudo certo, mas nada dá certo. Por quê? Aí a gente pede socorro para Jesus, né? Ele sempre vai estar pronto a nos ajudar. E tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Né? Quando a gente pede paciência para Jesus, para Deus, para os bons espíritos, Ele não vai simplesmente jogar uma poção mágica da paciência na sua vida e vão pisar no seu calo, te empurrar, te xingar e você vai falar Deus te abençoe para todo mundo, vai em paz. Não. Muito provavelmente quando acontecer isso na primeira vez você vai falar mal de Jesus ou de Deus. Nossa Deus, eu pedi paciência, eu pedi, olha o que me acontece. Por quê? Porque a gente só aprende na prática, né? A gente só aprende na prática. Então, assim, quando você tem uma reação de paz com alguém que te maltrata, com alguém que te xinga e aquilo começa a ficar constante na sua vida, aí você aprendeu a ser paciente. Quando você enxerga, quando você tem um comportamento diante de uma situação de conflito dentro da sua casa, dentro da sua vida pessoal, dentro do seu casamento, dentro da sua vida profissional, né, começa a agir de forma harmoniosa, é sinal que você está adquirindo paciência. Que nós estamos adquirindo paciência. Não vai ser poção, né? A gente trazendo para assuntos mundanos, né? Falavam que o Pelé nasceu com um dom maravilhoso que era jogar futebol. Mas que depois de todos os treinos, que todo mundo ia embora, ele continuava treinando. Trazendo para os dias atuais, o português lá, o Cristiano Ronaldo, disse que faz a mesma coisa. Né? Os jogadores que conviveram com ele, disse que quando chegavam para treinar, ele já estava treinando. Quando todos iam embora, ele continuava treinando. Aí ele tem uma série de dietas, de comportamento, porque é uma pessoa focada. Porque aos 36 anos, ele é um atleta de alto rendimento, de alto nível. Enquanto muitos já se aposentaram, ele ainda está competindo em alto nível. Por quê? Perseverança, foco. Não se abalou com as críticas. Em algum momento, sim. Nós somos a mesma coisa. O ser humano é a mesma coisa. Né? Perseverança, foco, seguir em frente, fé em Deus. E as leituras edificantes, né? Inclusive aí na recepção tem várias dessa revista. A casa ela doa, não precisa pagar. Levem para ler, né? Depois quiser doar, passar para frente. Isso também é ser espírita, divulgar conhecimento, passa para frente, deixa em algum lugar que vocês sabem que alguém vai pegar, né? Então tem as revistas, tem os livros, mas leituras edificantes não é só coisas espíritas, livros espíritas, publicações espíritas, tem tantos livros que não são, que também são leituras edificantes. Por exemplo, peguei uma Inteligência Emocional, daquele autor americano Daniel Goleman. É um livro conhecido no meio corporativo, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Não é para nós sermos fanáticos. Nós temos que ser a música daquele cantor brasileiro, que eu esqueci o nome, estou esquecido, o Sal da Terra, né? Não tem uma música assim, o Sal da Terra? Né? Então, assim, a gente pode sim, né, ler outras coisas, ser informado do que acontece no nosso dia a dia. Tem tanta coisa boa, como tem tanta coisa ruim também. A gente tem que ter o discernimento, saber separar isso, né? Outras coisas do dia a dia, cuidar do corpo, da alimentação. O nosso corpo ele é instrumento também da nossa evolução. A gente precisa do corpo para a gente fazer as nossas atividades, né? Eu preciso me cuidar, me alimentar para vir aqui, para pensar, para trabalhar. Né? O nosso corpo, a gente precisa dele em ordem para quê? Para cumprir a nossa missão também, né? Então, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, isso também é ser espírita. Não é só vir, dar o passe e assistir uma palestra.
coisas do cotidiano que a gente faz bem, cuidar da natureza, respeitar os animais, ser educado com os outros, não jogar lixo na rua, isso é básico. Isso também é ser espírita, né? Estudar e, se possível, envolver na causa espírita, vigiar os pensamentos, que isso também não é tão fácil. Tá aí uma coisa que a gente ainda, né, não faz parte, né, da nossa evolução, da nossa, vamos dizer assim, não é permitido a gente conhecer o pensamento, ler o pensamento, né, dos outros, né? Então é uma coisa que é livre. Eu estou aqui, o pensamento está voando e ninguém está vendo. Então vigiar os pensamentos, porque através dos pensamentos a gente atrai espíritos que assombram, porque nossos pensamentos é como se fosse uma rádio, né? Você sintoniza, você atrai espíritos de acordo com aquilo que você está sintonizando. Estou com raiva, espíritos raivosos. Estou com medo, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Ter empatia, isso faz parte. Isso também é ser espírita, né? Orar e agradecer. Empatia, isso é o que hoje pode até mudar o dia de uma pessoa, né? Você passar no porteiro do seu prédio, todo dia você vê a pessoa lá, mas você não dá um bom dia para ele. Como vai? Tudo bem? A pessoa que cuida lá, que tira o lixo. Normalmente as pessoas que tiram o lixo do prédio, a pessoa da faxina, só são lembradas quando o cachorro faz xixi no elevador, né? Mas quando você está passando, está tudo em ordem, ela está ali puxando um saco de lixo, então ninguém lembra, ninguém fala bom dia para ela. Mas fala bom dia pro síndico. Nada contra o síndico, tá? Com todo respeito ao síndico, eles também têm dor de cabeça. Mas parece que a gente sempre dá mais importância àquelas pessoas que têm cargos elevados, têm, vamos dizer assim, um poder. Eu não cumprimento... Na minha época tinha office boy, né? Acho que eu sou da última geração dos office boys. Né? Hoje nem tem mais isso, né? Eu não cumprimento o office boy, é a ralé lá da empresa, só o diretor. Não, é o office boy que vai no banco pagar conta, que pega a chuva, mata o vale transporte para comer o cachorro quente, mas que faz serviço. Tem que ter respeito também, né? Então, empatia, oração, agradecimento, né? Então, tudo isso faz parte das nossas atitudes que nós temos que ter para, quando chegar o nosso momento de ir, a gente seguir em frente. Para quê? Isso a gente começa a ter consciência para a gente não ficar apegado aqui. Como se ainda a gente necessitasse de ficar aqui. Né? Então, assim, são as nossas atitudes que vai fazer com que ou a gente continue por aqui, tentando usufruir dessa vida material que já não faz mais parte, né, da nossa realidade, né, quando a gente desencarnar, do que ir em frente. Ir em frente para ir para uma colônia, aprender, quem sabe voltar para ajudar. Porque tem os espíritos daqui que vêm para ajudar a gente. Né? Pode ser os espíritos que ficam nas casas enquanto está tendo as reuniões para ajudar a gente. Né? A gente pode ser um espírito desse. Então o que a gente tem que fazer? Treinar o desapego das coisas que a gente sabe que um dia a gente não vai ter mais. Isso não quer dizer, repito, que é para largar tudo que a gente tem, né? Para viver de energia solar, água e amor. Não é assim. A gente ainda não está nessa realidade, né? Então, tem uma frase no Livro dos Médiuns, né? Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo se tornando visíveis. Não fazem barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. Às vezes o espírito ele se manifesta até uma forma de pedir ajuda. Né? E aí as casas têm os dias e as sessões para encaminhar esses espíritos, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, a paciência. Passei um pouquinho do tempo, 5 minutos, né? Mas eu espero que, né, a gente... Obrigado, mas aí o arroz queima. Né? Mas é isso, né? São as pequenas atitudes. Né? Os dois, eu acho que é a primeira vez que vocês vêm numa casa espírita. Legal! Sejam bem-vindos no domingo. Né? Então, assim, não precisem, que é sempre uma euforia, vocês vão conhecer outras possibilidades, outras realidades, outras informações, outros esclarecimentos. O Espiritismo não proíbe nada, mas é aquilo. Quanto maior
né, vamos parafrasear o tio do Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. O tio Ben falou por Peter Parker, né? Espiritismo é a mesma coisa. Você pode tudo, mas o que você plantar, você vai colher. Não adianta, não pense que você, eu vou fazer isso, depois eu vou lá, pago uma penitência, e isso não tem. Ou a gente colhe nessa vida, ou a gente colhe na outra. Vingança, não. É aprimoramento, é evolução. É a mesma coisa que você vai estudar uma matéria, se você não estuda bem, você tem uma prova, o que vai acontecer? Você vai mal na prova, o que você tem que fazer? Estudar para recuperação. Se você insistir naquilo, você vai para o exame. Se você insistir, você repete de ano. Até uma hora que você vai passar de ano. A mesma coisa é a nossa vida. Então, como diz a Ivonete, uma frase que a Ivonete usa que eu gosto, é mó legal. Ser espírita é mó legal. É mó legal, é libertador, mas tem muita responsabilidade envolvida, né? E aí a gente começa a sentir isso. Por quê? Você vai começar a entender que quando as coisas começarem a acontecer, não é porque Deus quis ou porque você é injustiçado. A gente tem que começar a questionar o que eu plantei, em qual momento eu plantei para estar colhendo isso agora. Mas no final dá tudo certo. Nessa vida ou na outra, o Espírito é eterno. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, relaxar as nossas pernas e braços. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade que esteve aqui conosco, que estará sempre conosco. Pedir a eles que nos acompanhem no nosso dia a dia, seja na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que nós possamos estar. Jesus, a cada um que aqui esteve, que o Senhor possa acalmar, acalentar o coração, que eles sintam paz, amor e conforto. E a cada um daqueles que aqui não puderem estar por algum motivo, que as bênçãos de Deus também caiam sobre a vida deles, da mesma forma, pois somos todos filhos de Deus, todos nós precisamos da sua misericórdia. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas morais. Dai-nos forças para não desistir nos primeiros obstáculos. Que nós possamos olhar para o nosso irmão que comete seus erros de forma misericordiosa, para que eles possam olhar para nós também da mesma forma. Que nós possamos, Senhor, ser um ponto de luz aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos, com as nossas atitudes diárias, sermos bons exemplos, mas que isso não nos faça sentir orgulho, que não nos faça sentir poderosos ou acima de qualquer pessoa. Vamos vibrar para aquelas pessoas que estão em leitos de hospitais, os nossos velhinhos, muitos deles abandonados pelos filhos, em asilos, casas de repousos ou abandonados dentro da própria casa, relegado a um quarto escuro, sem ninguém para conversar. Senhor Jesus, ouça, Senhor, o pedido dessas pessoas e atenda na medida da necessidade e do merecimento de cada um. Pai querido, que nós possamos ter governantes, que nós possamos ter pessoas públicas que realmente se importem pelas pessoas e que nós, como cidadãos, possamos ter bom senso para não se envolver em brigas, em contendas, para que não haja mais desarmonia do que está tendo. Pai querido, Pai amado, bons espíritos que aqui estão, mais uma vez gratidão por tudo. Guarde e acompanhe cada uma das pessoas que aqui estão e que elas possam sentir-se abraçadas, acompanhadas e acalentadas. Que assim seja, graças ao Senhor Jesus.